E hoje estamos recebendo Cíntia Eliana Reis, a psicóloga do Juizado de Menores Salvador. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Nós fomos até as ruas e vimos que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a adoção. Então vamos às primeiras perguntas. Eu perguntaria isso, né? Como é que seria a adoção, se ia ser uma burocracia, se ia demorar, né? Primeiro a gente precisa avaliar o que é esse demorar tanto. Tem pessoas que desejam adotar em 2 semanas, então o processo de adoção não pode transcorrer. São determinadas situações que a gente tem que fazer com cautela, com cuidado. Então as pessoas procuram o serviço social, primeiro, né, dos juizados menores, recebem uma lista de documentos. É melhor que a gente diga assim, mais ou menos como que acontece, Claro, né, para explicar o já. passo a passo da adoção. Então, depois de ser dada essa lista de documentos que essas pessoas têm que entregar, o serviço social também conversa inicialmente para saber o interesse dessa pessoa mesmo, se é real. Depois ela volta com os documentos, aí faz o estudo social. O serviço social depois agenda uma visita domiciliar. Paralelo a isso, o serviço de psicologia faz a avaliação psicológica desse interessado, a adoção. E a partir daí o juiz depois vai, através do que ele tem os documentos, ele vai deferir ou indeferir o pedido de inserção no cadastro. Eu gostaria de saber o que elas acham sobre a adoção de crianças sobre homossexuais. Essa pergunta é muito interessante porque hoje no país a gente está começando a ter casos de pessoas do mesmo sexo que têm união estável e que estão querendo adotar. Em Salvador, eu nunca atendi um casal que quisesse adotar juntos. Normalmente é uma pessoa solteira, mas que já tem um relacionamento muitas vezes, né? Então, só um entra com pedido. Mas a gente está vendo hoje, pelo menos 2 casos que a mídia está divulgando mais, um que foi no Sul e outro que acho que no Nordeste, de pessoas do mesmo sexo que adotaram crianças, porque elas conseguiram uma brecha na legislação, onde o juiz ele entendeu que não existe nada na legislação que diga que 2 pessoas do mesmo sexo não podem adotar. Então, no ECA tem dizendo que a criança ela pode ser adotada por uma família substituta que pode ser composta por um casal ou por 2 pessoas em união estável. Isso não quer dizer que essas 2 pessoas têm que ser de sexo oposto. Então, hoje em dia, nós estamos começando, acho que um novo momento da adoção. E considero de extrema importância essa iniciativa de vocês, de trabalhar com esse assunto. Parabenizo vocês, porque realmente as pessoas estão precisando de informações mesmo, para realizar, muitas vezes um desejo que já tem há muito tempo de adotar. E são encontros tão bonitos que a gente vê, né? E vocês, de certa forma, abrem caminhos para essas pessoas buscarem isso. Fiquei no visitar a criança, comprei roupa. Na hora eu não podia adotar ela porque ela tinha 2 irmãos. Aí eu não pude adotar porque eu não ia poder adotar 3. Entendeu? Aí eu achei assim que eles deviam também deixar a pessoa adotar aquele que a criança gostou. A criança já me chamava de mãe, eu já tinha me apegado, eu sofri muito com aquela menina. Essa é uma resposta delicada porque a gente precisa primeiro avaliar se essa pessoa conheceu a criança através de juizados menores. Quem quer adotar não deve procurar abrigos, não deve procurar conhecidos que saibam se existe uma criança para ser adotada. A medida legal e a medida correta é procurar a primeira vara da infância e juventude, procurar o serviço social, para que a partir daí a gente trabalhe no sentido dessa pessoa vir a adotar, dentro de todo um procedimento legal e correto. Nesse caso, possivelmente eles acharam melhor que essas crianças não fossem separadas, irmãos, principalmente irmãos muito apegados, porque a separação de irmãos é só um caso muito especial, mas para que isso seja feito, primeiro existe uma avaliação psicológica, avaliação social, né, do serviço social, então, e para a gente tomar uma determinada decisão, e para o juiz também deferir ou indeferir o pedido. Então, nesse caso, eu não sei como foi que ela conheceu essa criança, mas o juizado, eu não acredito que faria ela conhecer uma criança que não estivesse apta a ser adotada sozinha, para que justamente isso não ocorresse, esse afeto que tivesse sido começado a ser feito e depois a separação. Então a gente toma uma série de cuidados para justamente tudo aconteça visando que a criança não se magoe, que as pessoas também não se magoem, para que não haja mais frustrações com essas crianças. A gente age dentro tem uma série de cuidados realmente para que tudo aconteça direitinho. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí.